uma poesia praticamente num bar que só rolou pelos WhatsApp da vida aí, com uma frase que era maravilhosa e define, eu acho, um pouco o que é o Brasil e o que é o brasileiro. Bota a foto da placa aí pra gente ver. É proibido dançar agarrado, mas se quiser pode. Então a gente vai debater aqui o quanto isso traduz exatamente o jeito brasileiro de aceitar as regras, né? E quando que a gente faz o síndico, a pessoa que cuida tudo, zela pelo cuidado total, e o que fala, não, a gente tem que essa regra é idiota, a gente tem que burlar essa regra mesmo. Ou fala, eu não sei nem se a regra é boa ou ruim, eu quero é fazer. Comenta lá na hashtag Papo de Segunda Verão. João Vicente, é proibido dançar, dançar agarrado, mas se quiser pode. Tu dançaria, tu respeitaria ou reclamaria na gerência? Eu acho que isso traduz o melhor e o pior do Brasil, né? Que é o charme, o jeitinho que facilita. Mas também tudo que a gente vive, e esse é o papo mais clichê do mundo, é decorrência disso, né? Dessa permissividade que a gente tem consigo mesmo e aí a gente fica fazendo tudo que a gente quer e não respeitando o sinal vermelho, porque não tem ninguém olhando. Eu lembro que uma vez eu estava chegando em São Paulo e aí eu peguei um táxi e aí a gente cruzou um sinal vermelho assim, atravessou um sinal vermelho, eu olhei e falei, ué, esse sinal vermelho aqui não tinha não. Ele falou, botaram, mas não pegou. Isso o sinal vermelho não pegou. Isso é um retrato do Brasil, né? Que a gente cruza o sinal vermelho, mas briga pela corrupção. Claro que as coisas têm seu peso, sua medida, mas idealmente seria a gente lidar com o mundo assim como a gente quer que o mundo lide com a gente. Mas né? elas estão todas conectadas. Essa pequena coisa que é de passar no sinal vermelho, de parar na fila dupla, isso tudo faz com que a nossa mentalidade tenha essa aceitação para o errado, para o fugir do certo. E o desrespeito se torna acessível. É isso. É pequenininho, mas o pequenininho vai criando um monstro na cabeça. Né? Eu não sei, talvez você tenha me contado essa história, mas alguém me contou essa história de um sujeito que foi morar em Londres, chegou lá num apartamento com várias pessoas, assim. Foi? Então vai. O Cláudio Torres Gonzaga contou essa história, que ele foi ficar um mês em Londres nesse apartamento comunitário, todo mundo morando lá nessa casa e tal, e a pessoa foi apresentando a casa para ele. Então, aqui é o quarto, você vai ficar nessa cama, isso aqui é a sala, todos estamos aqui é a geladeira, que você pode botar as suas comidas aqui. E aí ele perguntou, mas vem cá, e aí precisa etiquetar a comida? Ele falou, não, você bota a sua comida aqui. Aí ele falou, mas como é que eu vou saber o que é minha comida, o que não é? Aí que o inglês olhou para ele muito espantado e falou, o que você comprou é seu e o que você não comprou não é. E aí ele se deu conta realmente, assim, a nossa mentalidade brasileira é tão louca que nas cabeças, se alguém vai levar um negócio, eu vou pegar uma comida do outro, que a etiqueta dá a segurança de que é tua. E o inglês falou, só você não comeu o que não é teu, aí vai sobrar. Molinho. Comprou isso? Não comprou. E é isso que faz... você vê, né, quando você viaja para um lugar dito desenvolvido, né, a pessoa esperando para atravessar a rua mesmo se não tem carro. Porque não se sabe. A regra é para ser cumprida, não para ser avaliada. No fim das contas, a regra foi uma junção de assim funciona melhor, então vamos cumprir dessa forma. Exatamente. E aí, aqui no Brasil, a gente fica... que tem esse rebote, né? Que você se sente otário por você praticar qualquer regra porque você está vendo que ninguém está praticando. Esse sentimento é horrível. Mas, teoricamente, a mudança faz com você pensando em você. Né? Você pensando em eu vou fazer. Não interessa quem. Mas aí vai explicar isso. E quando a regra é uma loucura, é um absurdo, quando você olha e fala, mas essa regra não tem fundamento, eu vou quebrar essa regra ou não? Precisamos primeiro mudar esta regra na justiça, vamos atrás para denunciar e mostrar a insanidade dessa regra. Eu acho que da linha do Equador para baixo, mano, a matriz da razão é outra, tá ligado? Esse é um bagulho que eu sempre fico pensando. Vou contar para você um episódio que a gente viveu em Cabo Verde. Eu, Fiote, quando a gente foi a primeira vez para a África para gravar um disco, e aí a gente chegou com aquele calhamaço de papel que vocês estão ligados como é que é, né, mano? Vai levar papel de direito de imagem, contrato de direito autoral, tudo isso, porque a gente ia gravar disco, a gente também estava fazendo um filme. E numa hora a gente chegou, a gente estava gravando com um velhinho, e o velhinho falou assim, ele olhou aquele calhamaço de papel e ele falou assim, pra que é tudo isso aí? Aí meu irmão explicou para ele, falou assim,
Não, isso aqui é o direito de imagem, direito de uso, isso aqui é do direito autoral. Aí o velhinho olhou, fez uma cara, fez assim, ó. Vocês estão andando... Falou assim, ó. Vocês estão andando demais com os brancos. Aí... Olha que coisa louca, né? A gente tem um país que tem uma história jovem. Tem 5 séculos de história. E aí eu sempre fico pensando na sobreposição de uma outra lógica em cima de lógicas locais que já existiam aqui. Uma vez eu li um texto do Eduardo Galeano, onde ele falava de um episódio onde um jornalista questionava um indígena e dizia assim, se o seu povo tem 20 mil anos de história, por que ele não tem nenhum monumento? E o indígena respondia, para nós a palavra é um monumento. Então, essa cultura que sobrepõe as culturas da linha do Equador para baixo, tá ligado? Ela tem a palavra escrita como uma palavra sagrada. Até a Bíblia sintetiza isso. Agora, existem as culturas que já existiam aqui, onde a oralidade é muito significativa. E no meio dessa intersecção, acontece todos esses desencontros que vocês acabaram de falar, que é a gente tentando ser isso que a gente pretende ser e adequar isso a uma forma de funcionar, uma forma de razão que é completamente externa à nossa origem aqui, saca? Sim. É como eu penso. Ô Francisco, ao mesmo tempo, quem obedece às leis e faz tudo certinho, geralmente é taxado como chato. Pelo menos aqui no Brasil. Ah, que mala, tudo ele faz certinho, tudo ele obedece, ele faz. Pelo amor de Deus, vamos fazer eu também ficar um pouco solto. E é triste isso, né? Você taxar de chata a pessoa que só está fazendo aquilo que tem que ser feito. Esse é um dilema que a sociedade brasileira coloca para o indivíduo o tempo todo, né? Ou você é otário, que é o que você está chamando de chato, ou você é perverso, que é quem descumpre as leis, né? E eu fiquei pensando, Fábio, essa frase, como é que é? É proibido dançar agarrado, mas se quiser pode, né? Ela é, como o João falou, o emblema do melhor e do pior do Brasil. O João até falou que é um clichê, né? O clichê é uma vítima do próprio sucesso, né, João? Clichê é um clichê porque é verdade, né? E eu queria falar da parte ruim dessa frase, né? A psicanálise, ela vem a psicanálise de novo, ela explica muito bem isso, assim. Essa frase, ela seria o emblema do que a psicanálise chama de perversão. Segundo a psicanálise de Freud, Lacan, assim, você tem 3 estruturas fundamentais. Um sujeito ele só pode ser 3 coisas, ou neurótico, ou psicótico, ou perverso. O neurótico, a princípio, somos todos nós aqui. O neurótico é a pessoa normal. O que é neurótico? É aquele que, no seu desenvolvimento, assimilou a lei. Então, quando você entra para a vida em sociedade, você entra com um não. Um não é aquilo que te dá limite e que faz com que seja possível você viver em sociedade. Então, o neurótico é aquele que introjetou a lei, o superego, e passa a andar na linha. E, eventualmente, sai da linha, mas quando sai da linha, tomou uns goró, tal, não sei o quê, a carne é fraca, fica culpado. O neurótico tem culpa, tá? Você falou que o Fábio é esse? Não, o Fábio é um caso borderline, a gente vai chegar lá. Aí você tem o psicótico. O que é o psicótico? O psicótico é aquele que não reconhece a lei. Então, ele não sabe que a lei existe. Então, ele não está no mesmo patamar que a gente. Assim, se você... Antigamente eu jogava futebol num campo que tem do lado do pneu, Fábio. Às vezes eu estacionava o carro no pneu. Aí vinha uns maluquinhos, né? O psicótico é o popular louco, né? E de vez em quando, cara, os psicóticos puxavam uns papos assim. Se você virar pro psicótico e falar, irmão, vamos pegar esse carro aqui, vamos dar um rolê na lua, ele vai falar agora. Porque o psicótico não faz diferença entre simbólico, imaginário e real. Mas não é que para ele tudo é imaginário, para ele tudo é real. Então você fala, vamos dar um rolê na lua, vamos agora. É por isso que o psicótico é inimputável. Às vezes um psicótico num surto, ele pode te matar. E num tribunal, ele não vai pegar uma cela comum, ele vai para um hospício. Ele é inimputável diante da lei, porque de fato ele não está no mesmo patamar, ele não reconhece a lei. E entre essas duas estruturas, agora se aproximando do Fábio, existe o perverso. O perverso é aquele que reconhece a lei, mas não obedece à lei. Gostei desse. É Como é que é isso? proibido dançar agarrado, mas se quiser pode. Então a principal característica do perverso é que ele não tem culpa. Eu me lembro, por exemplo, quando aquele goleiro Bruno, do time, né, do Flamengo, ele
matou uma pessoa, Elisa Samúdio, né? Eu me lembro, cara, a primeira entrevista que ele deu, assim, nenhum sinal de culpa. Isso é um psicótico, ele reconhece a lei, mas ele não cumpre a lei. Perverso. O perverso, desculpa, boa, João. Esse é o perverso. E essa frase, né, proibido dançar agarrado, mas se quiser pode, ela não deixa de ser uma evidência de que no Brasil existe um laço social com uma certa pitada de perversão.